Um projeto da União Europeia com o objetivo declarado de frear a derrubada das grandes florestas do mundo. Uma medida que, se aprovada, vai ter impacto no Brasil, onde a situação ambiental não vai nada bem. Uma iniciativa tomada dias depois de líderes mundiais assinarem um plano na Conferência do Clima da ONU, a COP26, para acabar com o desmatamento até 2028. Eu sou a Aline Pellegrini e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 17 de novembro de 2021, dia em que a Comissão Europeia apresentou uma proposta para proibir que produtos do agronegócio ligados ao desmatamento e à degradação florestal sejam importados por países do bloco. A lista inclui algumas das commodities mais exportadas pelo Brasil, como a soja e a carne bovina, além de café, cacau e óleo de palma. O projeto de lei europeu exige que as empresas exportadoras de países de fora do continente provem que as commodities agrícolas que vão entrar no bloco não estejam vinculadas ao desmatamento. E a qualquer tipo de desmatamento, inclusive desmatamento que é considerado legal no país de origem. O que a Comissão Europeia propõe é um sistema baseado na chamada rastreabilidade forçada, em que produtores são obrigados a comunicar a origem de suas mercadorias, fornecendo as coordenadas geográficas de onde elas foram produzidas. Quem vai checar a veracidade das declarações de proveniência dos produtores, checar se os produtos destinados aos 450 milhões de consumidores do bloco europeu vêm de áreas desmatadas, são os países que compõem a União Europeia. Eles vão poder usar imagens de satélite para isso, fornecidas por um sistema europeu de observação do planeta. Se a medida for aprovada, esses Estados-membros vão ter o poder de suspender a entrada de matérias-primas e produtos ligados a áreas de desmatamento. Segundo uma estimativa da Comissão Europeia, o consumo do bloco foi responsável por 10% do desmatamento global entre 1990 e 2008. O comissário de Meio Ambiente da União Europeia, o Virginijus Sinkevicius, disse ao jornal inglês The Guardian ter consciência de que só a ação do bloco não vai resolver o problema. Ele disse que, abre aspas, também precisamos de grandes mercados, como os Estados Unidos e a China, para limpar sua cadeia de abastecimento. E precisamos que os produtores aumentem a proteção das florestas. Estamos prontos para ajudar, fecha aspas. O comissário disse que a iniciativa da União Europeia é pioneira, porque fiscaliza os produtos com origem em todas as zonas de florestas derrubadas pelo mundo. Ambientalistas saudaram os planos, já que é a primeira vez que a União Europeia vai controlar produtos ligados a todo o desmatamento, e não apenas ao desmatamento ilegal. Isso é importante, segundo ambientalistas, porque países como o Brasil reduziram suas proteções legais. Para começar a valer, a medida ainda precisa do aval do Parlamento Europeu. Entre 2004 e 2012, o Brasil conseguiu reduzir o nível de desmatamento adotando medidas como monitoramento via satélite, expansão de áreas protegidas na Amazônia e restrição de crédito rural para fazendeiros que não cumpriam a lei ambiental. O desmatamento na Amazônia parou de cair a partir de 2012, no governo de Dilma Rousseff, e depois ele começou a crescer. As explicações incluem mudanças de ordem legal, como a aprovação do novo Código Florestal, considerado mais permissivo, e a redução orçamentária do Ministério do Meio Ambiente. A situação se agravou a partir de 2019, no governo de Jair Bolsonaro. O presidente se opõe publicamente à proteção ambiental e deixa de investir em medidas que no passado foram responsáveis pela redução do desmatamento. Bolsonaro tirou o poder de órgãos ambientais, afrouxou normas infralegais, tenta mudar as leis a respeito do meio ambiente. Ele paralisou também a demarcação de terras indígenas que atuam para proteger a floresta. Ele também é um entusiasta de garimpeiros e de setores do agronegócio que estão avançando sobre a floresta. O desmatamento tem crescido em ritmo maior no Brasil em anos recentes, segundo dados medidos pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. No exterior, o governo Bolsonaro costuma ser acusado de permitir o aumento do desmatamento e das queimadas na Amazônia para garantir o avanço da agropecuária. O presidente da França, Emmanuel Macron, por exemplo, já atacou diversas vezes o governo brasileiro pela condução ambiental. Em janeiro, Macron escreveu em suas redes sociais que, abre aspas, depender da soja brasileira é endossar o desmatamento na Amazônia, fecha aspas. Na época da publicação do presidente francês, o Ministério do Meio Ambiente brasileiro ainda era comandado pelo Ricardo Salles.
O Salles pediu para deixar o cargo em junho de 2021, quando se tornou alvo de 2 investigações criminais ligadas a suspeitas de exploração ilegal de madeira. A gestão do Salles foi marcada por aumentos de índices de devastação e de queimadas na Amazônia. Foi marcada também pelo desmonte dos órgãos de fiscalização ambiental, pela flexibilização de regras na área e por episódios como o vazamento de óleo no Nordeste em 2019, diante do qual o governo foi acusado de não agir de uma forma adequada, e também como os incêndios no Pantanal em 2020. Salles foi substituído por Joaquim Leite, que participou da Conferência do Clima na ONU, a COP26, em Glasgow, na Escócia. A COP terminou no fim de semana. No evento, o Brasil tentou melhorar a sua imagem. O país se comprometeu a zerar o desmatamento ilegal até 2028, a cortar emissões de gases de efeito estufa pela metade até 2030 e assinou acordos multilaterais para a proteção de florestas tropicais e redução das emissões do gás metano. Esses compromissos assumidos pelo Brasil na Conferência do Clima não foram suficientes para animar os países europeus. Por isso, eles estão pedindo garantias de como isso vai ser feito. Esses países, por exemplo, estão falando em destravar as suas contribuições bilionárias para o Fundo Amazônia, mas só quando essas ações vierem. O Fundo Amazônia é um mecanismo criado em 2008 para receber doações estrangeiras e financiar ações de proteção na floresta amazônica. As doações eram condicionadas à redução das emissões de gás carbônico provocadas pelo desmatamento. Os recursos tinham sido bloqueados já no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, por causa da destruição acelerada do bioma. Um dos maiores investidores do fundo, a Alemanha disse que não pretende fazer novas doações enquanto o Brasil não demonstrar como vai implementar os compromissos assumidos na COP26, segundo uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo. E a Noruega, outro grande investidor, afirmou que só vai voltar a investir quando houver uma nova redução substancial no desmatamento. A saída de Salles e a entrada de Joaquim Leite melhorou o diálogo entre o Brasil e outros países, segundo o Estadão, mas ainda há descrença no exterior sobre o governo Bolsonaro. Além do histórico do Bolsonaro, algumas ações recentes ajudam a explicar esse descrédito do Brasil. Na sexta, ainda durante a COP26, o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgou dados que mostraram que a área da Amazônia Legal sob alertas de desmatamento em outubro foi a maior para o mês, desde que o levantamento começou a ser feito, em 2016. A alta foi de 5% em relação a outubro de 2020. Participando da conferência, o ministro Joaquim Leite não respondeu perguntas sobre os recordes de devastação na Amazônia. Durante uma reunião do ministro com a imprensa, ele apenas voltou a cobrar financiamento de países ricos para o enfrentamento da crise climática. O encontro, que tinha o intuito de apresentar um saldo positivo da participação brasileira no evento, aconteceu 2 dias depois dele ter sido extremamente criticado ao afirmar o seguinte em seu discurso oficial na COP. Reconhecemos também que onde existe muita floresta, também existe muita pobreza. A declaração do ministro rendeu ao Brasil o segundo prêmio Fóssil do Dia, uma espécie de antiprêmio dado por uma associação climática para países que mais, entre aspas, se esforçam para prejudicar as negociações da conferência. Ambientalistas também criticaram o Brasil por não ter disponibilizado os dados do PRODES, o Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal, por satélite. Realizada pelo INPE, essa medição é anual, de agosto de um ano a julho do ano seguinte, e apresenta os dados mais precisos sobre o desmatamento da Amazônia. Os dados do PRODE são historicamente divulgados antes ou durante a COP. Dessa vez não veio. O descrédito brasileiro no exterior também foi motivado recentemente pela fala do presidente Jair Bolsonaro na abertura do Invest in Brazil Forum, um evento com investidores que aconteceu em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, na segunda-feira. Nós queremos que os senhores conheçam o Brasil de fato. E uma viagem, um passeio pela Amazônia é algo fantástico. Até para que os senhores vejam que a nossa Amazônia, por ser uma floresta úmida, não pega fogo. Que os senhores vejam realmente o que ela tem. Com toda certeza, uma viagem inesquecível. Além de turismo, conhecer aqui o que seria o paraíso aqui na Terra. Uma imagem que condiz com a realidade. Lá, mais de 90% daquela área está preservada. Está exatamente igual quando foi descoberto no ano de 1500. Informações do PRODES de 2020 mostram que cerca de 17% da Amazônia já foi desmatada, quase metade desse total nas últimas 2 décadas.
Enquanto ambientalistas já preveem um colapso da Amazônia, que pode chegar a um ponto de não retorno, que é quando as mudanças na composição da floresta podem se tornar irreversíveis, a causa ambiental continua a ser desmerecida pelo governo brasileiro. Talvez as pressões comerciais da União Europeia e a necessidade de financiamento do Fundo Amazônia possam levar o país a reconsiderar sua posição até agora. Os principais cotados para a disputa presidencial de 2022 estão em turnê no exterior, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro. A redatora Fernanda Boldrin está escrevendo sobre o tema. Fernanda, como está essa agenda internacional do Lula e do Bolsonaro? O ex-presidente Lula iniciou na última quinta-feira uma agenda que inclui encontros com lideranças políticas de diferentes países europeus. O primeiro país visitado por ele foi a Alemanha. Teve encontros com sindicalistas e políticos alemães, incluindo Olaf Scholz, do Partido Social Democrata e provável futuro chanceler alemão. Lula esteve também na Bélgica e discursou no Parlamento Europeu. Já nessa quarta, foi recebido pelo presidente da França, Emmanuel Macron. No dia anterior, ele já tinha sido recebido pela prefeita de Paris, Anne Hidalgo, do Partido Socialista, além de ter marcado presença no Instituto de Estudos Políticos de Paris, a Sciences Po, onde discursou. Depois da França, o próximo país na lista de destinos previstos do petista é a Espanha. Já o presidente Jair Bolsonaro embarcou na sexta-feira num roteiro pelo Oriente Médio, numa viagem que tem como uma de suas propostas a busca por investimentos para o Brasil. Bolsonaro chegou em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, no sábado. Participou de uma feira que reúne as principais fabricantes de aeronaves, teve encontros com governantes do Emirado, participou da Exposição Universal de Dubai e também de um fórum de investimentos. Na terça, o presidente teve agenda no Bahrein, onde inaugurou uma embaixada e se encontrou com o rei Hamad bin Isa Al Khalifa. E nessa quarta-feira, Bolsonaro chegou ao Catar, última parada de sua viagem. E, Fernanda, como isso repercute em termos políticos? Bom, o próprio Lula está fazendo questão de tratar a viagem dele como algo que o diferencia de Bolsonaro. O petista escreveu no Twitter que, abre aspas, o Brasil não se resume ao seu atual governante, essa é a razão de minha viagem, recuperar a confiança no Brasil, fecha aspas. O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, chegou inclusive a reclamar da cobertura da viagem de Lula feita pela imprensa e exaltou o giro de Bolsonaro pelos países que citei. Eu conversei hoje com o doutorando em Teoria Política na Sciences Po e professor na mesma instituição, Tomás Hickman de Barros, que destacou que Lula investe com isso numa imagem de estadista, num contexto em que a gestão de Bolsonaro foi marcada por isolamento no plano internacional. Também falei com o cientista político e internacionalista Guilherme Casarões, professor da FGV, que destacou que Bolsonaro busca enfatizar o tom econômico de sua viagem, mas que a repercussão dela também acaba ofuscada na opinião pública pelo périplo de Lula. Ele disse que, bom, para quem está olhando de fora, é como se tivesse dois presidentes viajando ao mesmo tempo. O texto da Fernanda você vai poder ler em nexojornal.com.br. O processo de impeachment do presidente chileno Sebastián Piñera terminou na noite de terça-feira. Quem conta essa história pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com essa. O Senado do Chile barrou na madrugada dessa terça-feira o processo de impeachment contra o presidente Sebastián Piñera. Isso significa que a oposição não conseguiu os votos suficientes para tirar o presidente do cargo antes do fim do mandato dele. O processo de impeachment tinha passado pela Câmara dos Deputados no dia 9 de novembro, mas todo mundo sabia que a passagem pelo Senado seria muito mais difícil, já que o governo Piñera tem mais aliados entre os senadores do que entre os deputados. O presidente era acusado por uma operação de venda de uma empresa mineradora que pertencia à família dele, a chamada Mina Dominga, que foi vendida em 2010. O assunto veio à tona este ano com um escândalo chamado Pandora Papers, no qual políticos de várias partes do mundo tiveram reveladas contas que mantinham em paraísos fiscais. Uma dessas contas pertencia ao Piñera. Na Câmara, a oposição tinha conseguido 78 votos a favor do impeachment, mas no Senado, onde eram necessários 29 votos, isso não aconteceu. O processo foi desmembrado em duas acusações diferentes. Na primeira, faltaram 5 votos para chegar aos 29. Na segunda, faltaram 7 votos. As acusações eram de improbidade e de comprometimento da honra da nação.
O processo todo foi instalado num momento esquisito, porque, na verdade, o Piñera termina o mandato dele dentro de 4 meses, em março do ano que vem. O Chile vai ter eleição presidencial daqui a 4 dias, em 21 de novembro, que cai no próximo domingo, e o Piñera nem sequer vai participar dessa disputa. O candidato apoiado pelo presidente chileno se chama Sebastián Sichel e aparece só em 4º lugar nas pesquisas. O líder até agora é o candidato José Antônio Kast, que é uma nova estrela em ascensão na extrema-direita. Da articulação externa que pode obrigar o Brasil a agir contra o desmatamento, passando pelas viagens internacionais de Lula e Bolsonaro e terminando com o Senado chileno barrando o processo de impeachment do presidente, durma com essa. Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Conrado Corsaletti, participações de Fernanda Boldrin e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã a gente volta. Até!